Hoje eu quero conversar sobre marmotagem. Você já ouviu falar dessa palavra, marmotagem? Marmotagem é uma palavra que é utilizada no meio umbandista, no meio candomblessista, para se referir a alguma coisa que é claramente falsa e que acontece em nome da espiritualidade. Em outras palavras, marmotagem é usada como sinônimo de fingimento. Seria aquela pessoa que está fingindo que está com guia, que está fingindo alguma coisa ali. E realmente, infelizmente, tem muitas coisas que acontecem, infelizmente, e que claramente a gente olha e a gente vê, isso não é o guia que está fazendo. Não é possível que seja o guia que esteja fazendo aquilo. Tem coisas que são muito gritantes. Agora, essas coisas acontecem com base em dois possíveis fenômenos, que são o animismo e a mistificação. A mistificação é quando o médium intencionalmente ele finge que é o guia. Ele quer fingir, ele quer enganar as pessoas, então é uma coisa intencional. Ah, vou fingir que estou com a pombagira. E aí começa a agir como uma pombagira. Já o animismo não acontece de forma intencional. O animismo acontece quando o médium acha que está incorporado. Mas, na verdade, aquilo é só produto do seu subconsciente, da sua própria mente. Então, em nenhum dos dois casos, nem mistificação nem animismo, em nenhum dos dois tem ali a atuação do guia. E aí, tanto na mistificação quanto no animismo, é possível que ocorram, às vezes, coisas que nos saltam os olhos, coisas absurdas, e que você, às vezes, percebe facilmente que ali não tem guia atuando. Uma coisa que eu sempre digo, toda vez que eu falo em marmotagem, eu me lembro de uma cena que eu vi num programa humorístico na TV. E vocês devem ter visto, devem ver esse tipo de programa. Eu me lembro do personagem Ferdinando, do Marcos Magela, dizendo o seguinte, se referindo a uma pessoa ali do grupo, e falando o seguinte: ah, fulana é tão falsa como a pombagira que vai ao banheiro. Gente, eu me acabei de rir quando eu ouvi ele falando isso, da pombagira que vai ao banheiro, que é falsa. Achei assim, caramba, quanta criatividade, a marmotagem chegou na televisão. Mas depois eu fiquei pensando sobre o que é a marmotagem, quais são os limites, quais seriam os limites reais para um fato que aconteceu dentro do terreiro poder ser ou não considerado falso. É claro, como eu falei, que tem aqueles fatos gritantes, mas será que não existem fatos, comportamentos de guias que muita gente pode achar é falso e não ser? Será que não acontecem coisas dentro do terreiro que para muita gente aquilo é marmotagem e que na verdade não é? Eu não estou falando daquelas coisas gritantes, não. As gritantes são marmotagem. Marmotagem no sentido de mistificação e animismo. Agora, tem coisas que talvez não sejam tão fáceis de definir se é marmotagem ou não, e muita gente acaba julgando como marmotagem. E aí, começando a pensar sobre isso, eu comecei a relembrar tudo que eu já vivi na Umbanda, tudo que eu já vi, como era a Umbanda antes, como a Umbanda é hoje. E olha que desde que eu iniciei na Umbanda, já vão o quê? Quase 40 anos, eu já vi tanta coisa que daria assim uma vida. Lá no princípio da minha caminhada, eu era muito observador, né? Era adolescente, era muito observador, então tudo que os guias faziam, eu prestava muita atenção. Eu guardava na minha mente tudo o que eu via, tudo que eu ouvia os guias fazendo. E eu me lembro de algumas coisas que me chamavam a atenção lá na década de 70. Uma das coisas que me chamava a atenção era a forma como os guias se referiam às pessoas. Ao invés de falarem o nome, Luiz, Carlos, João, Maria, quando eles tinham algum recado para dar para alguém, eles não falavam assim, ó, dá um recado para o João. Não, eles utilizavam descrições das características físicas da pessoa. Isso me chamava muita atenção. Por exemplo, olha, fala para aquela filha alta, loura, isso assim, 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 assim. Fala para aquele filho baixinho, gordinho, isso assim, assim, assim. Aquela filha magra, eles davam descrições físicas da pessoa. E eu lá nos meus 12 anos de idade, nos meus 13 anos de idade, eu ficava pensando, gente, estranho, será que esses guias não sabem falar nosso nome? É uma coisa tão simples. E mais, eles ouvem tanto a gente conversar um com o outro, ouvem tanto a gente falar o nosso nome um para o outro, eles não aprendem o nosso nome, não sabem que eu sou Luiz, que o outro é João, que o outro é Maria. Então isso me chamava muito a atenção. Uma outra coisa que me chamava muito a atenção naquela época é que os guias também não acendiam o seu próprio fumo. Era preciso um cambono. Às vezes o próprio cambono é que acendia o fumo e depois passava para o guia. O guia não acendia o fumo. Se tivesse a garrafa ali de bebida do lado do copo dele,
Aliás, não era nem copo, era cuia. O guia não sabia colocar a bebida na cuia. Era preciso que alguém colocasse para ele. Uma outra coisa, se alguém comentasse assim, naquela época, né, algo sobre a tecnologia que tinha na época, tecnologia da época, telefone e televisão, não tinha mais que isso, né? Se alguém comentasse alguma coisa, eu vi na televisão, ou vamos telefonar, eles faziam aquela cara assim de, tipo, não sei o que está falando, não conheço isso. Então, isso tudo me chamava muito a atenção lá na minha adolescência, década de 70. Eu estava lá, meninos, eu vi, eu estava lá. Então, era uma ignorância surreal para quem se auto-intitulava espírito superior. E isso martelava na minha cabeça. Como é que pode um espírito superior que não sabe acender o fumo, que não sabe falar o nome de alguém? Será que lá em Aruanda, de onde eles vêm, eles não conseguem acompanhar a nossa evolução? Que coisa estranha. Eu não conseguia entender aquilo. Com o tempo, né, eu estou na Umbanda há quase 40 anos, como eu disse para você, com o tempo eu aprendi que não é bem assim. Eu aprendi que o comportamento dos guias é moldado pela forma como as pessoas esperam que eles se comportem. Ou seja, se nós esperamos que o comportamento deles seja de alguma maneira, é assim que eles vão se comportar. Isso tem explicação. Sabe por quê? Porque se eles querem que a palavra deles seja ouvida, seja entendida, eles não podem romper com as nossas próprias crenças, com as nossas superstições, porque senão a gente não vai acreditar. Simples assim. Imagina se um preto velho, lá na década de 70, começasse a falar, olha só, minha gente, daqui a alguns anos vai aparecer um sistema de comunicação que todo mundo vai se ver, vai falar ao mesmo tempo, uma tecnologia que já existe no mundo espiritual. Imagina se o preto velho falasse uma coisa dessa. As pessoas vão falar, e aí, não tem preto velho nenhum. Então, a mensagem que é o mais importante. Se o preto velho, se o caboclo não se comportam da forma como nós, seres humanos, achamos que eles têm que se comportar, a gente não vai acreditar que ali tem um preto velho, não vai acreditar que ali tem um caboclo, e aí eles não vão conseguir transmitir para a gente os ensinamentos, que é o mais importante. Então, mais importante é a transmissão do conhecimento, é a transmissão das palavras deles para nós. E eles julgam isso mais importante, inclusive, do que ter que se sujeitar a essa limitação que nós colocamos a eles. Nós colocamos essas limitações e eles pacientemente acatam, eles pacientemente correspondem ao que a gente acha que tem que ser, que é só para não serem desacreditados e para que consigam transmitir as suas ideias. E eu constatei isso ao longo dessas décadas todas, 4 décadas. Eu constatei isso, sabe como? Porque eu vi as mesmas pessoas que há 40 anos recebiam seus guias dessa forma, como eu falei agora há pouco, elas amadurecendo o seu entendimento, passando a compreender os guias não mais como ignorantes, como aculturados, realmente entendendo eles como eles são, que são espíritos evoluídos e que simplesmente estão revestidos daquela aparência, porque é uma representação perispiritual, é uma vestimenta perispiritual, que estão simplesmente revestidos da aparência de ignorante, mas que não são. Então eu vi essas mesmas pessoas que lá no princípio recebiam os guias dessa forma, assim, sem conseguir fazer nada. A partir do momento que elas entenderam isso, que aquele guia não é burro, não é ignorante, é muito mais inteligente, tem muito mais capacidade que nós, e que simplesmente está revestido de um personagem, daquela aparência, quando elas entenderam isso, os próprios guias delas foram libertados dessas limitações que essas pessoas colocavam. Então, ao passo que as pessoas modificaram as suas concepções, eu observei aquelas mesmas entidades que lá na minha adolescência, nos mesmos médiuns, eu observei aquelas mesmas entidades se libertando dessas limitações que os médiuns colocavam nela. E aí eles passaram, nos mesmos médiuns, as mesmas entidades passaram a chamar as pessoas pelo nome. Por exemplo, avise ao Márcio, avise ao João, ao invés de falar avisa aquele filho alto, aquele filho gordo, que, aliás, minha gente, cá entre nós, é bem mais prático e de bem mais fácil entendimento do que ficar dando descrição física. Você imagina um terreiro com 100 pessoas, para chegar no João, ia ter que falar, olha, avisa aquele filho alto, forte, que tem um sinal no rosto, que tem o pé assim, não ia dar. É muito mais prático falar o nome. Por que não fala o nome, afinal de contas? Então, as mesmas pessoas que lá no princípio eu vi os seus guias não falando o nome, descrevendo, hoje eu vejo
É bem mais prático, é de bem mais fácil entendimento. Esses mesmos guias agora acendem o seu fumo e com isqueiro. Eles servem o seu próprio copo, agora não tem mais cuia. Servem o seu próprio copo se a garrafa estiver ali do lado, por que não? Aqueles guias que antigamente não sabiam o que era telefone, que não sabiam, entre aspas, o que era televisão, hoje a gente vê guias na Umbanda falando sobre física quântica. De uma forma que nem lembra aquele desconhecimento todo de telefone e televisão do passado. Por que isso? Por quê? Porque nós evoluímos. Aí alguém pode falar assim, não, quem evoluiu foram os guias aprenderam. Ridículo isso, ridículo. Quem evoluiu fomos nós médiuns de Umbanda, que deixamos de lado as nossas crenças limitantes, a nossa certeza de que a gente era mais inteligente que eles. Só isso, que eles eram mais limitados que a gente. Mas isso que agora pode parecer óbvio, né, que nós libertamos os nossos guias dessas nossas crendices, isso que pode parecer óbvio para mim, para você, por incrível que pareça, ainda não é para muita gente. Tem muita gente que acredita que o caboclo, que o preto velho, não sabe ler nem escrever. Mesmo com tantos livros já psicografados aí por Pai João, por Vovó Benta, por tantos outros pretos velhos, pela Cabocla Jurema, mesmo com tantos livros psicografados, não, caboclo não pode saber ler, preto velho não sabe ler. Porque são pessoas que não entendem que aquilo é só uma aparência, é um personagem, é uma aparência perispiritual, uma vestimenta perispiritual, mas que não tem absolutamente relação com o que vai dentro da sua mente, com a sua capacidade, com a sua inteligência, com o seu conhecimento, com o seu discernimento. Tem gente que se admira de um guia, se o guia sabe, por exemplo, apontar ali onde que aumenta o som de um CD player que está tocando lá no terreiro. Tem gente que se admira se o guia vai lá e aperta o interruptor para acender uma luz. Gente, qual é o problema do guia saber onde que acende uma luz? Tem gente que se admira de qualquer coisa que o guia faça e que possa relembrar algo de tecnologia, como se a nossa tecnologia só pertencesse a nós e que os nossos guias que nos acompanham tanto, eles nos acompanham 24 horas por dia, como se eles não conseguissem aprender. Eles devem ter algum problema, porque as crianças hoje sabem mais de tecnologia do que eu. Então, se o meu guia que me acompanha 24 horas, que vê eu acendendo a luz no interruptor, eu mexendo no celular, eu tocando aqui na internet, se o meu guia não consegue aprender isso, tem mais problema do que uma criança de 3 anos que hoje sabe mais do que eu. Bom, falando por mim, eu, particularmente, não levaria a menor fé em um caboclo que dissesse assim, olha, eu te protejo, eu passo o dia inteiro com você, te acompanho o dia inteiro, mas eu não sei acender um isqueiro. Eu não sei acender a luz no interruptor. Eu não sei o significado da palavra internet. Gente, que espírito de luz mais evoluído que eu, com mais capacidade que eu, com mais inteligência que eu é esse. Outro dia, eu vi na internet uma palestra. Gente, que palestra linda. Foi uma palestra de uma preta velha incorporada numa médium, numa mãe de santo. Eu assisti aquela palestra do começo ao fim, me deliciando com as palavras da vovó. Meu Deus, que palestra linda que ela deu. Aí eu fui ler os comentários. 3 tipos de comentário me chamaram a atenção. O primeiro me chamou a atenção assim de uma forma positiva, que eram pessoas falando, nossa, que palestra maravilhosa que a vovó deu. O segundo tipo de comentário foi o seguinte, preta velha nunca usaria microfone. Gente, são pessoas que se preocupam mais com a forma do que com a essência do trabalho. Como é que aquela preta velha falaria? Ali na frente dela tinha um terreiro enorme, apesar de ter sido transmitido pela internet. Ali na frente dela tinha um terreiro enorme com sei lá quantos médiuns, quantos assistentes. Como é que ela falaria sem microfone para chegar lá no último? Não, mas preto velho não pode usar microfone. O terceiro tipo de comentário que eu vi foi absurdo a preta velha ter sido transmitida pela internet. Preto velho não fala pela internet. Não pode falar. Gente, quando a preta velha está ali dando a palestra dela para o terreiro dela inteiro, transmitindo aquelas mensagens tão maravilhosas, aquilo sendo transmitido pela internet, não é que a preta velha queira aparecer na internet, ela está falando para pessoas. E quantas pessoas à distância ela pode ter ajudado com as suas palavras? Não é que o preto velho queira aparecer na internet, não é isso. Mas se ele está dando uma palestra com palavras tão confortantes, com palavras tão maravilhosas, por que não permitir que essa palavra chegue a quem está muito distante, do outro lado do mundo, mas que está precisando daquilo? Você está percebendo como que a gente limita
os nossos guias, como que a gente limita a ação dos nossos pretos velhos. Aí eu já estou imaginando alguém falando assim, internet? Desde quando preto velho sabe o que é internet? Preto velho nem sabe o que é internet. Gente, como essa Umbanda está mudada. E está mesmo, graças a Deus. E mudada para melhor. Está mudada com mais pessoas, com pessoas mais conscientes de que os nossos guias têm capacidade muito maior que a nossa, que as nossas limitações, que as limitações deles, aliás, somos nós que impomos. E que são pessoas que, quem reclama disso, são pessoas que esquecem o que a própria literatura espírita diz, que a tecnologia que hoje tem no mundo material é só um arremedo do que existe no mundo espiritual. Que lá no mundo espiritual a tecnologia é muito mais avançada que a nossa. Sendo assim, quem é mais atrasado? Nós ou o caboclo? Por que é que a gente continua limitando? E aí, quando o guia acende o interruptor, é possível que alguém fale assim, é marmotagem. Guia jamais acende interruptor. Quando o guia pega o isqueiro para acender o seu fumo, é marmotagem, ali não tem guia. Gente, por causa disso. Ou seja, a gente quer manter os nossos guias acorrentados à ignorância. Parece que o conhecimento é uma heresia. O guia não pode conhecer, o guia não pode entender, o guia não pode saber. Então, algumas pessoas, antes de raciocinar, o que fazem? Classificam essas atitudes com a palavra da moda, que é a palavra marmotagem. O que essas pessoas diriam, por exemplo, se me ouvissem dizer que eu vi com esses olhos que a terra há de comer, a minha mãe carnal, que não falava nem inglês, uma vez estar incorporada com a cabocla Iracema e falar em alemão para um consulente? É marmotagem também? Caboclo não fala alemão? Seria marmotagem também? E o interessante, minha gente, sabe o que é que eu percebo? A mesma pessoa que exige que o guia seja ignorante, que ele não tenha condição de acender um interruptor, de girar a pedrinha do isqueiro, que ele não tenha condição de pegar um microfone para falar, para que seja ouvido, a mesma pessoa que exige que esse guia seja ignorante, porque senão é marmotagem, é a mesma pessoa que exige que ele faça milagres. Sim. Outro dia lá no terreiro, um consulente, era uma consulta de Exu, de Pombagira, e um consulente depois comentou com o médium da casa que ele não acreditou na Pombagira. Aí o médium perguntou, mas por quê? O que ela falou foi errado, os conselhos foram errados? E o consulente falou assim, não, de forma alguma. Os conselhos foram ótimos, tudo que a Pombagira falou foi certinho. Mas eu estava lá depois que acabou a minha consulta, porque eu estava esperando uma outra pessoa, e eu vi que a pombagira subiu, desincorporou, o médium foi no banheiro, depois voltou e a pombagira pegou de novo. Ou seja, as pessoas esperam o quê? Que o líquido que a pombagira bebe e que vai para o organismo do médium seja eterizado, desapareça, fique invisível, porque senão é marmotagem, senão não tem pombagira ali. Está vendo como a mesma pessoa que exige que o guia seja ignorante, que não saiba rodar a pedrinha do isqueiro, a mesma pessoa também quer que o guia faça milagres, que ele saiba, que ele saiba eterizar aquele líquido que foi ingerido num organismo físico. Então, gente, esse tipo de pessoa, por exemplo, acha que quando o médium está bem incorporado, a pombagira vai beber o que quiser e a bexiga do médium não vai encher, né? A urina vai ser eterizada. Outra coisa, uma vez disseram lá no nosso terreiro, né, uma pessoa que também foi assistir lá uma sessão, falou assim, nossa, eu achei linda a sessão, uma vibração maravilhosa na sessão. Eu só não gostei de uma coisa, porque eu percebi que a cabocla acendeu o seu fumo sozinha e com isqueiro. Gente, a pessoa se limita à forma e não à essência. Vocês percebem como a nossa ignorância ainda limita muito os nossos guias? Gente, só mesmo sendo guia para ter esse entendimento em relação ao nosso preconceito, em relação às nossas limitações. E eles são tão pacientes, são tão compreensivos dos nossos bloqueios, que até hoje eles utilizam expressões, por exemplo, para falar de profissões, para falar de objetos, para falar de situação do nosso dia a dia, como se não soubessem qual é o nome certo daquilo, né? O policial é o canela preta, o carro é o corre-corre, o carnaval é o cara suja, o homem é perna de calça, a mulher rabo de saia e por aí vai. Mas para esclarecer, antes de qualquer conclusão precipitada, eu estou falando aqui de vários comportamentos de guias e que a princípio poderiam ser considerados marmotagem, mas que não são. Mas só para esclarecer, antes de qualquer conclusão precipitada, é óbvio que eu não espero que a pombagira vá ao banheiro incorporada, como disse o Ferdinando lá no início da nossa conversa, mesmo porque não tem essa necessidade. Mas também não tem como concordar, e também não tem como concordar com tantas coisas imorais,
com tantas coisas sujas, tantas coisas ridículas que são praticadas hoje em dia como se fosse Umbanda. Isso tudo, é claro, é evidente, é marmotagem. Mas é bom a gente saber que tem muitas outras coisas que os nossos guias só não fazem para não serem desacreditados. E não pela nossa, aliás, pela falta de capacidade ou de conhecimento deles. Eles não fazem pela nossa limitação. Conforme a gente for se libertando das nossas próprias limitações em relação ao que eles são capazes de fazer, conforme a gente for abrindo espaço para eles serem o que eles realmente são, aí sim, eles vão nos mostrar o seu verdadeiro nível de conhecimento. Como hoje que a gente vê já preto velho falando de física quântica, um preto velho que há 40 anos atrás não falava de telefone, não falava de televisão, não sabia o que era isso. Então, enquanto nós não dermos esse espaço, o que vai acontecer? Eles pacientemente vão continuar agindo dessa forma limitada, só para não nos chocar e não diminuir a nossa fé. Então, resumindo tudo que eu estou falando, eu esclareço que sim, os nossos guias têm um conhecimento muitíssimo superior ao nosso em todas as áreas. E se eles agem como se fosse o contrário, se eles agem como se fossem mais ignorantes que a gente, é só por dois motivos. Em respeito à nossa limitação de entendimento e também porque eles estão naquela representação da ignorância, mas é só uma representação, não quer dizer que eles sejam assim. Eles estão revestidos de uma aparência rude, de uma aparência simples, mas não quer dizer que eles sejam burros, não quer dizer que eles não saibam muito mais do que a gente. Então, como você pode ver, é possível sim que muita coisa que possamos julgar como marmotagem, na verdade não seja. É claro que tem aquelas que, como eu falei lá desde o princípio, que são sujas, que são feias, que são imorais, e isso não tem dúvida, isso é marmotagem. Marmotagem no sentido da mistificação ou do animismo. Mas há muita coisa que de repente a gente pode estar pensando que é marmotagem e que não é, que é apenas o resultado de, naquele terreiro, com aquele médium, já ter a possibilidade de os guias agirem um pouco diferente. O mesmo guia, por exemplo, em um terreiro que já tenha esta visão, ele pode agir dessa forma, acender o seu próprio fumo, botar sua própria bebida, se estiver perto do interruptor e está escuro, acender a luz, ele pode fazer isso, qual é o problema? E o mesmo guia, de repente, em um outro terreiro, agir daquela forma como se não soubesse de nada, em respeito a nós, em respeito aos médiuns, em respeito às nossas próprias limitações. Então, a gente tem que dar essa possibilidade para os nossos guias agirem diferente. A gente tem que abrir esse espaço dentro de nós, abrir a nossa cabeça, entender de uma vez por todas que eles não são mais ignorantes que nós. Eles sabem muito mais que nós, inclusive de tecnologia. A aparência deles é só aparência. Não é que eles sejam daquela forma. Vamos entender isso. O preto velho não quer dizer que tenha sido escravo. O caboclo não quer dizer que tenha sido índio. São espíritos revestidos de uma aparência como aquela, mas que por dentro deles tem uma inteligência, uma cultura, um entendimento, uma compreensão muito maior do que a gente consegue imaginar. Eu particularmente torço para que chegue o dia em que todos nós, médiuns umbandistas, saibamos definir com clareza o que é realmente marmotagem e o que é a libertação dos preconceitos. Enquanto esse dia não chega, eu fico com o meu preto velho. Eu me solidarizo com o meu preto velho. Meu preto velho faz assim. Se tiver só médiuns do terreiro ali, na sessão, e alguém chega para ele com um papelzinho com o nome de alguém, vovô, dá para fazer uma oração por essa pessoa? Ele pega o papel, ele lê o papel, ele reza aquele papel, ele faz o trabalhinho dele ali bonitinho. Se for no meio de uma sessão onde tenha assistência, gente de fora, que talvez não tenha esta consciência, o que o preto velho faz? Quando alguém dá o papel para ele, ele pega o papel e devolve para o cambono. Você pode ler para mim? Eu fico com o meu preto velho. Quem é mesmo ignorante? Quem é mais ignorante? Nós ou eles. Minha gente, um grande beijo, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a todos nós.